Olá para todos, meu nome é Ricardo Contreiras, sou estudante do curso de Letras da Unipinhal e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a obra Angústia de Graciliano Ramos. Mas antes de começar a falar um pouco sobre a obra e tudo mais, eu gostaria de fazer uma apresentação sobre o autor Graciliano Ramos. Graciliano Ramos de Oliveira, ele nasceu em 27 de outubro de 1892 e faleceu no dia 20 de março de 1953. Ele foi um romancista, ele foi um cronista, ele foi um contista e um memorialista brasileiro do século XX. Ele pertenceu à segunda fase do modernismo, que é a sua escola tradição, ao qual ele desenvolveu todas as suas obras. Entre as obras mais célebres, Vidas Secas entra no repertório, assim como já foi diversas vezes obra para vestibular. O livro em questão ao qual estamos trabalhando hoje é intitulado Angústia. A narrativa ela traz total estranhamento em seu primeiro contato, pois ele é um romance que requer bastante atenção, visto também que há um fluxo de consciência em boa parte da obra. Toda a sua linearidade e construção da história. Boa parte da história é narrado pela visão do personagem em relação à sua vida. Passa no contexto de 1932, auge da ditadura Vargas. O espaço da narrativa é no local de origem do autor, Maceió. E, por uma mera curiosidade, o Graciliano Ramos ele estava preso enquanto ele fez toda a sua obra e ele não teve nem tempo para poder fazer uma revisão da obra em si. E é uma obra muito impactante, por sinal. É uma obra que ela causa um pouco de desconforto, assim dizendo. Algo que eu quero discorrer conforme essa aula está sendo aplicada. Há três personagens centrais: Luiz da Silva, Marina e o Julião. Luiz da Silva ele é o protagonista da história, é aquele que vai estar narrando todos os fatos. Ele é um funcionário público, um intelectual desvalorizado. Ele vive dentro de um cotidiano completamente medíocre para ele, algo que o incomoda o tempo inteiro. Mas ele nunca está satisfeito com isso, É porque o Luiz da Silva ele tem uma trajetória ao qual ele vai escrevendo no livro que faz com que ele se sinta mais frustrado, Mesmo sendo funcionário público, o dinheiro dele não é o suficiente e sua renda extra é escrevendo artigos, Ele acaba sendo um ghostwriting, um escritor fantasma. E um outro detalhe que ele também ajuda a vender poemas para um cara que quer conquistar uma moça bem amada. Ele escreve o poema, ele vende e simplesmente fala assim, olha, fala que é seu, que é de autoria sua, mas vai custar tanto. E ele vive esse tempo todo frustrado porque a vida dele não foi uma vida muito tranquila, Um pouco da história de Luiz da Silva é que nós temos alguns outros personagens como havia citado, Trajano Pereira, que é o avô dele, um fazendeiro rico, que acabou se enriquecendo bastante. Camilo Pereira, que é o filho de Trajano, que é o pai de Luiz. Trajano, ele era um fazendeiro muito rico que se frustrou com o filho, pois o Camilo ele não tinha muito interesse em tomar conta dessas terras. Ele só queria ficar mais tranquilo, mais aliviado, de pegar e ter a boa vida, ler romances e nada demais. Tanto é que quando nasce o Luiz, toda a fortuna acumulada ela vai embora. O pai morre, por sinal, o pai de Luiz da Silva, e ele acaba fazendo jus à música do Bruno e Marrone. Ele acaba dormindo na praça, literalmente. E vai vivendo de um lar para o outro, pensão aqui e ali, até que ele finalmente presta um concurso público, ele passa, e aí começa essa trajetória frustrante para ele, O dinheiro nunca dá. É por isso que ele começa a trabalhar com essas rendas extras, assim dizendo. A Marina é uma co-protagonista, ela contracena bastante com o Luiz e é um grande amor, é uma mulher gananciosa, bem vaidosa, não aceita pouco, ela quer sempre ter a sua ascensão social. Já o Julião é descrito como um cara gordo, vermelho, um patriota vazio, católico. Ele também paga de intelectual e de escritor, que ele gosta de cortejar as mulheres, Ele gosta de paquerar, jogar uma ideia e tem fama de por abandoná-las depois disso. Luiz da Silva, ele fica noivo de Marina, Que Marina é descrita como uma mulher vaidosa, uma mulher que gosta de se cuidar, mas que ela pensa muito
em grandes vantagens. Tanto é que a mãe de Marina, ela acaba pedindo para ele um emprego para a filha, para que a filha pudesse trabalhar, para que a filha pudesse ter alguma coisa, ter o seu bem, mas ela sempre se espelha em outra mulher, ao qual ela possui um amante rico, ela é casada, mas ela é bancada pelo marido e pelo amante. E Marina idealiza essa mulher como uma grandiosidade, um objetivo a ser alcançado. Falando um pouco agora do antagonista, né, o vilão, de certo modo, o Julião Tavares. Ele é um administrador competente, é uma verdadeira máquina de negociações, até porque ele é comerciante, e ele quer roubar a noiva de Luiz, ao qual ele consegue fazer isso, né? Tanto é que por várias idas e vindas, né, quando o Luiz o conhece num evento literário, ele acaba querendo se aproximar com a finalidade de se aproximar de Marina. E tendo em vista que ele acaba conseguindo fazer isso, Luiz acaba virando vizinho de Marina com Julião, e ele fica escutando do banheiro alguns barulhos assim meio esquisitos, e ele descobre que Marina está grávida. Tendo em vista isso, Marina recorre à questão do aborto. O Luiz a persegue e começa a deferir palavras ofensivas, né? Começa a xingar ela de todos os nomes pensáveis. Diante dessa situação toda, o Luiz da Silva ele se vê preso sob uma raiva, e a finalidade dele é executar o Julião Tavares. Agora, parando para fazer uma breve análise, melhor, pontuando um certo aspecto, angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, a ansiedade, a insegurança, a falta de humor e com ressentimentos aliados a alguma dor. E a angústia de Luiz começa a partir do momento em que Luiz, que sempre carrega uma corda no bolso, ele resolve enforcar o Julião, e assim ele cessa a vida do seu rival, assim dizendo. Por um dado momento, o Luiz da Silva ele se sente um herói, se sente uma pessoa muito bem qualificada, alguém que conseguiu executar a missão de acordo. Mas é através desse momento que os dias vão sendo passados e ele começa a ser acobertado por essa angústia, por essa sensação. Isso fica dentro do peito dele, é algo que vai o prendendo cada vez mais, e isso vai trazendo para ele uma sensação de desconforto, essa angústia, assim dizendo. Diante de tudo isso, alguns pontos que foram interligando até a morte do Julião é que o Julião abandona a Marina, mesmo sabendo que ela estava grávida, por isso que ela recorre ao aborto. E o assassinato do Julião é a válvula de escape. E mesmo após o assassinato, mesmo após a frustração com Marina, é que ele começa a ficar angustiado, amargurado, sofrido por dentro. E por ter essa narrativa cíclica de idas e vindas, explicando o porquê que chegou no presente para refletir sobre o passado, todos esses pontos e aspectos da obra, é que nós vamos chegar ao ponto principal de uma das características dessa obra maravilhosa, que é o existencialismo, né? O Luiz da Silva ele enxerga a vida como uma série de lutas, se sente forçado a tomar decisões frequentemente, e todas as escolhas que ele faz são todas ruins. As palavras de Jean-Paul Sartre, a existência precede e governa a essência, né? Então esse tempo todo de conflito, de saber o que é, as decisões que toma, até o ponto que chega, é algo que está predominante na obra. Assim como também é uma obra que retrata alguns outros pontos. Dois deles para poder pontuar. Um ponto sobre uma questão de sujeira e sexualidade reprimida, uma obra bastante fálica. Em relação à sujeira e à sexualidade reprimida, estamos falando de um personagem que o tempo todo ele tem o seu desejo muito contido. Quando ele começa a idealizar a Marina, ele repara no corpo, nas pernas, lembra de outros momentos que na obra cita, de quando ele morava na pensão e ficava cortejando a dona da pensão e a filha, ao qual ele tem relações sexuais de momentos distintos com ambas, e fica o tempo todo essa questão de
ter esse desejo, essa sensualização, essa sexualização muito contida. E o banheiro, que vai representar bastante a parte da sujeira. O tempo todo ele se sente sujo, ele precisa tomar banho, ele precisa ficar naquele espaço privado. Tanto é que quando ele começa a ouvir os barulhos da casa do Julião, quando ele está com a Marina, ele fica o tempo todo no banheiro, ouvindo o som que acontece por lá. E o contexto fálico que a gente diz, que mexe com a questão de virilidade, de testosterona, do desejo, como havia pontuado também, e é o tempo todo essa parte de sexualização também. É uma obra bastante incômoda de Graciliano Ramos. Mas um outro ponto extra que podemos encaixar aqui nesse meio são os recursos cinematográficos, né? Ele tem o seu fade-in, né? O seu começo bem lento, sua abertura, e também o seu fade-out, de passo a passo que é repassado através da obra. Vale lembrar que essa obra ela já tem quase os seus 100 anos de idade, é uma obra que continua sendo bem atualizada, né? Outros pontos que eu posso considerar a parte de angústia, né? O fato da pessoa ser funcionária pública, né? Que todo mundo idealiza como o ganho da sua estabilidade, mas ao mesmo tempo tem que recorrer a uma renda extra para que ele possa não viver com a renda, mas sim sobreviver com aquela renda, né? Isso é uma coisa muito principal que ocorre. Outro conceito de angústia é o amor interrompido, o amor que foi idealizado e de repente aquilo foi frustrado, foi ficando amargurado em relação ao próprio personagem. E também a questão do seu ato, né, que acontece, né? Tendo em vista que o assassinato aconteceu 30 dias após esse começo de desabafo do personagem. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Foi um prazer estar apresentando essa aula prática e rápida para vocês. Forte abraço. Valeu!